Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. De fato. Quer pecar? Peca. Você não vai morrer. Não hoje. Até quem não peca ou quem foge do pecado, porque falar que uma pessoa não peca é um pouco forçado, certo? Todos nós somos pecadores. Porém, alguns querem fugir do pecado. Outros querem conviver com o pecado. E ainda outros não estão nem aí se é pecado ou não. O que importa para a pessoa é se ela é feliz ou não é feliz. É isso que importa. Então, por isso que vem a frase: certamente não morrereis. Mas a lição neste vídeo é a seguinte: você pode ter a vida que você quiser. Mas se você acredita ou não em eternidade, eu acredito. É a palavra de Deus que me convenceu. É o Espírito Santo que me convenceu. Eu acredito que um dia eu serei julgado pelas coisas que eu fiz, pelas coisas que eu não fiz. Tudo isso será prestado contas ao autor da vida, a Deus. Parece meio, vou até falar abertamente, meio, como se diz? Uma tirania. Deus não é um justo juiz, ele é tirano. Eu não posso ser feliz, eu não posso fazer o que eu gosto, eu não posso fazer o que eu quero. É complicado, não é? Para pra pensar um pouquinho. Eu não posso ter uma livre escolha, porque eu tenho que me sujeitar ao que Deus quer para mim. E então eu perco o meu livre-arbítrio para falsamente amar um Deus que se diz ser um Deus de amor, porque o mandamento é: amarás o teu Deus acima de todas as coisas, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Certo? Existe amor nas colocações de Deus. Mas, irmão, preste atenção. Veja se esse meu argumento vai te convencer. Se não, coloque nos comentários sua dúvida e pergunta que a gente vai esclarecer. Tá bom? Vamos lá. Primeiro, exemplo de pai e filho. Pai e filha, mãe e filha. Quem te ama e tem mais tempo que você, porque Deus é eterno, ele vai te orientar naquilo que é bom e é ruim para a tua vida, certo? Tá lá o livro escrito por homens sob inspiração do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito, o autor da vida, colocou no homem as palavras para colocar nesse livro bíblico. O homem pecador que busca Deus, sendo temente a Deus, escreveu a Bíblia, ok? Mais de um homem, muitos homens. O livro está lá e as palavras são fiéis e verdadeiras, porque elas se cumprem no dia a dia e elas se cumprem do seu interior para o seu exterior. Quantas pessoas não mudaram de vida após conhecer a palavra de Deus, após conhecer a Bíblia, após conhecer ditamente Jesus? Ok? Então, o Deus eterno e todo-poderoso, que conhece todas as coisas, ele fala que o pecado te leva para o inferno. Em Gênesis diz: não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dele comerdes, você morrerás. Adão e Eva comeu o fruto, mas não morreu. Ué, Deus mentiu? Não, Deus não mentiu. Adão e Eva foi separado do jardim do Éden para não comer o fruto da árvore da vida. Sem o fruto da árvore da vida, fomos todos condenados à morte. Por que condenados à morte? Porque o pecado, ele finda a eternidade, ele finda a sua decisão de ser eterno com Deus, tá bom? Sobre findar a eternidade, eu preciso dizer que o entendimento cristão diz que uma pessoa, quando morre, ela presta contas a Deus. Depois que prestou contas a Deus, ela será sentenciada ao paraíso com Deus, ao céu com Deus, ou ao inferno com os demônios e o próprio diabo, e se tornou inimigo de Deus por vaidade, ou a própria sepultura. A sepultura é enterrado, tá? Espero que você esteja entendendo até aqui. Quando nós morremos, nós prestamos contas a Deus. Quando Deus diz que nós morreremos depois do fruto proibido, que é o pecado, Deus afirmou que todo pecador vai morrer. Então nós somos criados por Deus para sermos felizes, e essa felicidade foi usurpada de nós. Você pode pegar versículos bíblicos que dizem que as crianças são herdeiras do reino de Deus por causa da inocência, um amor puro e completo, e porque a criança vai amar de forma livre e espontânea qualquer um, qualquer animal. E neste mundo, uma criança sendo corrigida, ela procura aprender, porque ela é criança e conhece a sua pequenez. Jesus, porém,
Chamou as crianças para junto de si e disse aos discípulos: Deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Quando nós chegamos na idade adulta, onde entra o pecado, por causa do pecado, do fruto proibido, a nossa consciência vai querer decidir, acima da palavra de Deus, o que é bom ou ruim para mim. Vou voltar ao começo do argumento. Deus, sendo eterno, ele sabe o que é a eternidade. Nós, sendo carnais, viemos do pó, voltaremos ao pó. E a advertência é: depois do pó você será julgado. Há quem diz que muitos ficarão no pó e do pó nunca mais sairão e serão esquecidos. Alguns, sendo justos, morarão com Deus para a eternidade, e essa é a recompensa. Há outros que dizem que depois que você morre, sendo julgado e condenado, você vai para o inferno por toda a eternidade, onde Deus vai manter você lá por causa dos seus pecados e o perdão não vai chegar até você. Eu não vou tomar partido de qual lado eu concordo, tá ok? Só para não virar religião aqui a conversa. Mas entenda o seguinte: se você quer ser salvo, o único caminho que você tem que seguir é Jesus Cristo. Encontre em Jesus um exemplo que ele deu que não seja um bom exemplo. Jesus na terra, como homem, ele foi perfeito. Por quê? Porque sempre ele esteve debaixo do temor de Deus. E é isso que você precisa, estar debaixo do temor de Deus. Em relação à eternidade, espere chegar lá para saber se você será salvo ou condenado. Mas enquanto não chegou a eternidade, não cai em nenhuma conversa de serpente, não. Porque você vai morrer. E quando você morrer, você vai prestar conta ao autor da vida. Porque a vida que você tem, ainda que pareça que é tua, ela tem um dono. Deus é o dono da vida. Seja responsável com a sua vida, porque um dia você prestará contas ao Deus de toda a eternidade. E uma notícia boa é que o nosso Deus é Deus de paz. Se aproxime dele, de Deus, não do homem, mas de Deus. Seja íntimo aqui dentro no coração de Deus, Deus Todo-Poderoso. E que Deus abençoe o seu dia. Desculpe pelo vídeo longo, eu não costumo fazer vídeos longos, mas eu fui falando aqui a rodo. Tá bom? Não gostou que o vídeo foi longo? Põe no comentário também. Se gostou do vídeo, dá um like. Obrigado. Tchau. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. 1 Coríntios 13:10